Orçamento tradicional versus orçamento ideal. Como que você deve, no final das contas, fazer o orçamento familiar, né? Hoje, nesse vídeo, eu vou te falar aqui sobre a diferença do orçamento tradicional, que é geralmente a galera do mindset fixo, e o orçamento ideal, a galera do mindset de crescimento, para você que quer realizar sonhos, para você que quer vencer o jogo da riqueza. Então fica aqui comigo que depois da vinheta a gente começa. Então vamos lá, Claudinho Medeiros na área falando aqui. Antes da gente começar o vídeo, já senta o dedo no like aí, já curte esse vídeo, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que gostam do mesmo assunto. O YouTube encara que quanto mais pessoas curtem o vídeo, mais relevância ele tem, então vai ajudar a gente a levar essa mensagem a mais pessoas no mundo. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar rapidinho sobre a criação de um orçamento ideal. Geralmente a galera foca no orçamento tradicional, né, do mindset fixo, e que no final das contas, através desse orçamento, a pessoa nunca vai conseguir realizar sonhos. E eu vou desenhar aqui atrás como a gente deve fazer um orçamento ideal para quem está a fim de realizar sonhos. Então vamos lá, primeiro vamos começar com o orçamento tradicional, né? Geralmente no orçamento tradicional, que é onde mindset fixo, a galera pensa em salário ou sua renda, né? Menos salário ou renda, menos despesa, igual a saldo. O que acontece nesse mindset tradicional aqui? A grande maioria das pessoas não consegue adequar suas despesas para que gere um saldo positivo, para que depois essa grana pegue e invista, que é justamente o investimento que vai te ajudar a realizar sonhos. Esse é o tipo de mindset fixo que geralmente acaba o salário e ainda sobra mês, né? Então, nesse primeiro orçamento, a galera acaba nunca conseguindo juntar nada para realizar seus sonhos, né? Para investir para realizar seus sonhos. E o que deveria, na verdade, ser um orçamento ideal, que é o orçamento ideal de mindset de crescimento. Olha que doideira. Salário ou renda. A letra tá feia aqui, mas tá valendo. Menos sonhos é igual a despesas. Olha a diferença desse mindset aqui. Nesse caso aqui do orçamento ideal, a primeira coisa que você está pensando são os seus sonhos, que é o conceito de pague-se primeiro. Ou seja, a sua prioridade é você e não suas despesas. A gente fala, né, que um dos conceitos do cara que é rico é porque a primeira coisa que ele faz quando recebe sua grana é se pagar primeiro. Ele não vai correndo pagar a concessionária de luz, aluguel, ele não vai correndo pagar isso. A primeira coisa que ele se paga é primeiro. E aí sim, sobrou, você tem as despesas. E como é que a gente faz isso? A gente já falou em outros vídeos, vamos voltar a frisar aqui agora. Então o seu padrão de vida ele tem que ser adequado hoje para caber exatamente nessa conta aqui. As suas despesas, o seu padrão de vida não pode ser maior do que o seu salário e sua renda. Então no primeiro momento o que a gente tem que fazer é readequar essas despesas. E para isso eu vou desenhar aqui com outra caneta, a gente usa um gráfico pizza, né? Onde a gente tem uma regra, vou voltar com azul aqui, onde a gente tem uma regra 50, 30, 20. Que regra é essa 50, 30, 20? Então 50 diz respeito aos seus custos essenciais. 50%. O
que são custos essenciais? Aquilo que você não pode viver sem, né? Energia, condomínio, enfim, aluguel, transportes, alimentação, escola dos filhos, plano de saúde, você não pode viver sem. Bom, e o que são os 30? É o que a gente chama de estilo de vida. Estilo de vida. Ou seja, 30%. O que é o estilo de vida? É aquela roupa nova que você compra, é o barzinho que você vai, é o cinema que você sai, é um jantarzinho que você faz, é um brinquedo a mais que você dá para os seus filhos. Isso é o estilo de vida. Ou seja, a gente não pode ficar sem esses pequenos prazeres do dia a dia. Então você tem que adequar o seu estilo de vida. E aí vai sobrar 20%, que são os seus sonhos. 20%. Dentro desses 20%, estão incluídos todos os investimentos necessários para o seu conhecimento. Lembra que a gente fala, quanto mais você gera conhecimento, quanto mais você gera valor, mais você recebe por isso, você aumenta sua renda. Então, seu investimento no conhecimento, seu investimento em aplicações, em ativos. Lembra? Rico, na verdade, é quem consegue construir ativos suficientes para pagar as suas contas, né? Então, não adianta você trabalhar muito, ganhar muito dinheiro se você não estiver construindo ativos, porque você vai sempre depender do seu trabalho. Pô, Claudinho, mas está difícil me adequar assim? A gente consegue se adequar. Faz um orçamento de 30 a 90 dias, é o que a gente precisa para conhecer o nosso padrão de vida, o nosso padrão de gastos, né? Então você vai anotar tudo que você gasta diariamente aí, um cafezinho, um chiclete, suco, uma saidinha, enfim, tudo você vai anotar de 30 a 90 dias, não precisa passar disso, aliás, nem deve passar disso, que não você fica escravo disso, e o objetivo não é a gente ficar escravo dessas despesas, e sim criar o hábito de saber como está o nosso orçamento, e aí você vai começar a adequar o seu padrão de vida. Se você chegar à conclusão, depois de 30, 60, 90 dias, que você não tem grana para almoçar naquele restaurante que você almoça todo dia, você não almoça. Se você não tem grana para ter um pacote Ultra Mega Plus de televisão, você também não assina mais. Então você vai adequar o seu padrão de vida para que 50% caiba dentro das suas despesas essenciais, e sabe exatamente, né, que tipo de despesa você vai ter. Você vai adequar o seu padrão de vida para o seu estilo de vida. Se hoje seu estilo de vida está muito arrojado e você não ganha o suficiente para isso, diminui um pouquinho, melhora, readequa, porque precisa sobrar 20% para os seus sonhos. Então para e pensa assim, se você fizer isso aí, que sobre inicialmente 5, 10, até chegar aos 20%, mas se você começar, por exemplo, a investir R$10 por mês que seja, você já consegue comprar um fundo de investimento imobiliário, você já consegue colocar seu dinheiro, enfim, no Tesouro Selic, num fundo atrelado ao CDI. E quando você começa a investir, começa a mágica a acontecer, porque o seu mindset começa a mudar. Antigamente, seu mindset era um mindset de devedor, um mindset fixo. A partir do momento que você vê que você adequou seu padrão de vida e já está começando a sobrar R$1, R$10, R$20, R$100, você começa a se motivar. Vou fazer um paralelo aqui com a galera que quer emagrecer, né? O cara começa com atividade física. Por mais que a gente saiba que a alimentação é determinante para a gente perder peso, para a gente emagrecer, o cara que começa a atividade física, ele aos poucos também já começa a melhorar um pouco a alimentação, a hidratação, o sono, ingere mais proteína, suplemento. Então, por conta de uma atividade física, uma caminhada que ele começou a fazer no calçadão, o cara começa a criar um mindset de crescimento, nesse caso do emagrecimento, né? A mesma coisa serve para quem está a fim de criar um mindset e desenvolver um mindset de crescimento para realizar sonhos, ou seja, o cara precisa começar, porra, já estou sentindo ali que eu estou juntando 10, 20, 30, 50 reais por mês. Agora eu vou querer juntar um pouco mais, vou querer escolher melhor os meus fornecedores. Na hora de eu ir no supermercado, eu vou escolher melhor as marcas para baratear um pouco mais. Em vez de eu ligar o ferro toda hora, todo dia, em vez de eu ligar a máquina de lavar toda hora, todo dia, deixar a luz ligada pela casa, eu vou ficar atento para diminuir minha conta de energia. Então isso começa a ficar natural, um hábito na cabeça do cara, começa a sobrar mais dinheiro, ele começa a investir mais. Quando a gente tem dinheiro investido, a gente começa a ficar forte, e quando a gente começa a ficar forte, as coisas começam a acontecer. Inclusive partir para uma segunda fonte de renda, que a gente sugere muito que a pessoa não tenha só uma fonte de renda, né? Diversifique suas fontes de renda. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você.